E aí, meu amigo, tudo bom? Bem-vindo ao Investidor Júnior, e hoje eu tô aqui para te trazer 5 dicas, tá? Muito valiosas, muito simples e práticas para começar a mudar um pouco a maneira que você pensa em relação ao dinheiro e assim começar a trazer mais resultados para sua vida. Bora lá? Antes das 5 dicas, a gente tem que saber uma coisa. Por que é tão difícil guardar dinheiro? Na verdade, guardar dinheiro não é tão difícil. O mais difícil seria administrar o dinheiro. Por quê? Às vezes a gente vem com muitas crenças que a gente escuta desde criança e a gente nem tem noção disso. Muita gente associa dinheiro a uma coisa ruim. Quem que nunca ouviu dinheiro não traz felicidade? Vai dizer que não traz? Traz sim, traz independência, traz liberdade, traz segurança. Eu acredito que o dinheiro nada mais é do que segurança. E o que acontece? Muitas vezes a gente tem vamos supor, um termômetro. Então a gente acaba gastando uma quantidade do nosso salário ou do nosso dinheiro, da nossa renda, sem saber administrar e dividir. Por exemplo, se você está num termômetro de 100%, todo mês você vai gastar 100% do seu salário. Às vezes a gente está num termômetro que a gente acaba gastando mais do que a gente deveria. E isso é remediado 100% às crenças que a gente tem. Onde a gente pensa, mas se não gastar hoje, pode ser que amanhã não esteja aí. 100% de certeza a gente não tem, mas bota aí que 90% tu vai estar aí amanhã. Aí tu vai acordar no outro dia liso, sem nada. Às vezes a gente recebe nosso salário, dá dia 10, dá dia 15 e sumiu. O que você vai fazer? Então você tem que começar a pensar que o dinheiro na verdade tem que ser administrado bem. Isso vai começar a mudar um pouco a maneira que você vai pensar. Vou dar o meu pensamento. Eu penso como empresa. Vamos supor, eu sou uma empresa que eu tenho que dar um rendimento e tem que retornar esse rendimento para mim. Então, não 100%, mas uma parte ele tem que retornar e ele tem que girar para que eu consiga crescer. Isso a gente começa com a primeira dica que eu dou, que é pague-se primeiro. Júnior, mas ganho R$1.000 e eu não consigo guardar nada. Às vezes a gente ganha pouco, e às vezes a gente tem muita conta, muita dívida que acaba tomando boa parte do nosso salário. Isso vai ficar mais alinhado com a última dica que eu vou dar. E eu acho que pode mudar um pouco da maneira que a gente começa a pensar. Mas vamos lá. A gente tem que ver se não tem nenhum gasto desnecessário aí no meio. O que seria se pagar primeiro? Todo mês você receber um valor e pegar uma parte desse valor e separar reservadamente para ti. Vai ter mês que pode ser que não consiga, mas isso vai criando um hábito. Então, se você ganha pouco, começa com 5%. Começa com 1%, 2%, 3%, justamente para te criar o hábito de sempre reservar uma parte para si mesmo. Para tipo assim, trabalhei o mês todo, isso aqui é meu, isso aqui é o meu futuro. Isso aqui é o que vai me dar mais dinheiro na frente, isso é o que vai me trazer liberdade. Então, isso é muito importante da gente estar se pagando sempre primeiro, a gente ter essa reserva para nós. Como você pode fazer isso? Como eu falei, começa com pouco, começa devagar. 10, 20, 30, 40, 50... Se você já ganha mais, tenta chegar no padrão de guardar ao menos de 10 a 20% do que você ganha. Separar esse dinheiro para você mesmo. Justamente com isso, da gente identificar os gastos desnecessários, que a gente chega à segunda dica, anotar os gastos. Isso é muito importante mesmo. Porque às vezes a gente tem gastos que a gente nem percebe. Uma assinatura barata, vamos supor, uma assinatura de televisão que você paga R$15, 11, e tá ali, você nem se dá conta e você não usa, que é o pior. Muitas vezes a gente paga por algo que a gente não usa ou paga algo a mais sem ter necessidade. Exemplo, um plano de internet, que às vezes você paga lá 10 GB, mas você olha no seu relatório, você está usando 3. Então será que não é melhor eu reduzir esse plano e pegar um de 4 GB para ter ao menos uma folga? É uma ideia a considerar. Então, às vezes, esse 6 GB a mais está sendo um gasto desnecessário. Outra coisa, não estou dizendo que você não tem que sair, mas vamos lá, onde você vai? Ultimamente, o pessoal quer viver muito de imagem e acaba esbanjando muito para isso. A gente começa a considerar que você pode se resguardar um pouco, justamente para evitar um gasto desnecessário, para no futuro você ter um capital, você ter alguma coisa maior que te possibilite viajar ou fazer algo muito além do que você poderia fazer agora. É aquela história, né? A formiguinha guarda o verão todo para viver um inverno bem. Enquanto a cigarra não guarda nada, aproveita o tempo todo e no inverno ela acaba morrendo ou perdendo, enfim. Como você pode fazer isso? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, uma planilha de gastos, de custos e gastos que você pode entrar. É bem fácil. Se informa o quanto você ganha e tudo mais, e você consegue ter um controle detalhado do que você está gastando durante o mês. E ver aonde você está errando. Às vezes você está comprando
Vamos supor, você consegue ler um livro por mês. Só que todo mês você está comprando 2, 3. Pô, desnecessário. Apesar de que gastar com livros não é desnecessário, mas o hábito de você comprar mais e usar menos é sim ruim. Fica essa dica de anotar os seus gastos. E vamos para a terceira dica. A terceira dica seria criar uma reserva de emergência. Vamos lá. Você está se pagando primeiro, você está anotando seus gastos, você está vendo uma sobra. O que você tem que fazer com essa sobra agora? Você tem que começar a separar ela para um dia que tu for precisar em algum momento ruim. Vamos supor, você está andando na rua, ou você está de carro e alguém bate em você, ou acontece um acidente, alguma coisa, e você vai ter que arcar com os custos. Se você é um cara que está no vermelho toda a vida, você não vai ter, você vai se endividar mais. Vai abrir empréstimo, financiamento, alguma coisa assim, para quitar aquela dívida no momento. Mas tu que é um cara esperto, você já separa ali um pouco, tu já vai ter uma graninha ali separada e vai poder bancar isso e não vai precisar se estressar, perder sono nem nada. Então isso é uma dica muito importante, a gente começar a fazer uma reserva de emergência. O que eu indicaria, apesar de eu não poder indicar? Não deixar na poupança. Poupança, hoje em dia, ela pode render abaixo da inflação, ou seja, você começa com 1.000, daqui a um ano a inflação foi 10%, ou seja, seu dinheiro teria que estar em 1.100 e ela rendeu 5%, você perdeu R$50 que deixaram de valer. Então acho importante você começar a estudar a parte de CDI, Tesouro Direto, que são aplicações muito seguras, atrelado ao governo. Então ele vai render uma taxa muitas vezes fixa e você vai ter uma garantia de dinheiro tranquilo. Caso precisar, você pode estar resgatando e seria muito melhor. Juntando isso, depois que você cria uma reserva de emergência boa, você tem ali, vamos lá, tem gente que diz em 1 ano de contas pagas, ou seja aluguel, conta de luz, água, tudo mais. E a partir disso a gente chega na quarta dica, que seria iniciar os investimentos. Como assim, Júnior? Agora eu tenho dinheiro, agora me controlo financeiramente, eu tenho meu controle de gastos, eu sei que me sobra, eu quero que meu dinheiro renda mais. O que eu vou fazer? Agora a gente começa a pegar o seu capital e diversificar ele. A gente começa a colocar em ações, fundos imobiliários, CDI, LCI, ações nos Estados Unidos, estrangeiras. E dessa maneira a gente consegue ter um rendimento, buscando sempre acima a inflação e tesouro direto, para a gente ter um rendimento bom realmente. É possível, tá? E com uma renda variável, com investimento em ações, você pode acabar duplicando seu capital em muito menos tempo, mas você tem que estudar, você tem que fazer o dever de casa, tem que estudar a fundo e investir bem. Dividendos também é legal, você vai começar a ter um retorno melhor do seu dinheiro e ele vai estar rendendo também, que é o rendimento por mês, muito comum nos fundos de investimentos, basicamente todos fazem isso. E junto a isso ele tem um potencial de crescimento, ou seja, ele vai se tornar mais caro, seu dinheiro vai render, enquanto ele está te pagando todo mês uma parcelinha. Então vai estar pingando valor no seu bolso, enquanto ele está se valorizando. Isso é ótimo. Então a quarta dica fica essa. A gente começa a olhar para investimentos, conta em corretora, você vai começar a ver isso aqui mesmo nesse canal mais à frente. Então já se inscreve aqui, deixa o teu like, manda para o teu amigo aquele que sabe que está apertado, alguma coisa assim, que ele vai começar a gostar, vai me acompanhar e vai ficar rico daqui a pouco, tu vai ver. Uma coisa importante sobre investimento, nunca vai investir em coisas que você não conhece. Vamos supor, você trabalha com construção civil, você conhece todas as construtoras que tem, as construtoras que tem na bolsa, você entende o mercado nesse momento, você sabe o que vai cair, o que vai crescer, e justamente com isso, você sabe o momento de entrar, sabe o momento que, poxa, tá tudo muito barato, tá tendo um grande aumento de procura, então isso vai acabar subindo, não tem como dar errado. Então, investe sempre onde tu conheça ou que seja da sua área, do seu ramo. Isso é muito importante. Quinta dica. Vamos lá, quinta dica. Escuta quem já chegou lá. Tua meta hoje é qual? É ser rico, ter uma vida confortável, tranquila. Então, vamos lá, o que você vai fazer? Você começa a ler e estudar sobre pessoas que estavam no mesmo lugar que você e chegaram onde você queria. Elas trilharam um caminho. Então, se você trilhar o mesmo caminho, muito provavelmente você vai chegar onde você quer. Mas é um caminho, já funcionou. Não vai ser 100% igual, mas é uma chance.
Vamos botar um exemplo. Você é personal trainer e você acompanha Renato Cariani, muito famoso. E começa a analisar o que ele fez em relação a fitness, ao home fitness. Poxa, ele começou gravando vídeo, pesquisando conteúdo, postando, fazendo parcerias. Pô, acho que se eu fazer isso, eu vou chegar a algum lugar também. É sempre ler e acompanhar quem já chegou onde a gente quer. Essa é a minha quinta dica. A última dica, que foi uma dica extra, é multiplicar o que você ganha. Seria ganhar mais. Por quê? Vamos voltar ao primeiro exemplo lá. Você tem R$1.000, você ganha pouco. Se você não fazer nada, você vai ficar onde exatamente você está hoje. Então a gente tem que começar a mudar um pouco dessa forma de fazer dinheiro. Uma especialização. Hoje, na internet tem tudo que você precisa. Você está me acompanhando aqui. Você pode simplesmente fechar o meu vídeo e ir para alguém que esteja ensinando como ganhar dinheiro vendendo papel, vendendo bolacha na rua. E não tenha vergonha. Começa a fazer. O pior que pode acontecer é tu ficar onde tu está hoje, que querendo ou não, tu já não está num lugar bom. Então a tendência é sempre melhorar. Juntando com o exemplo anterior, que a gente está seguindo quem a gente quer. A gente está tentando trilhar um passo, que é o nosso caminho, mas a gente pode pegar dicas sobre o próximo. Então, vai lá, pesquisa umas maneiras de ganhar dinheiro. Vamos dar um exemplo. Você pode fabricar bolo de pote para vender, sanduíche natural, vende na empresa, muito bom, todo mundo quer. E vamos lá, é comida, todo mundo precisa comer. Então a chance de tu começar a vender e começar a ter uma renda extra legal é muito maior, é muito boa na verdade. Às vezes é muito mais vantajoso começar assim pequeno, vendendo comida, coisas que você pode fazer em casa, tem um custo baixo. Bolo de pote, por exemplo, tu começa com menos de R$100, eu acredito, e tu pode estar fazendo isso. Do que abrir uma empresa, eu quero produzir roupa, eu quero fazer algo assim, que vai necessitar de um capital muito mais alto de início e de muito mais investimento para isso se tornar grandioso. Vou dar um exemplo de um amigo meu, que é o editor desse vídeo, é o Luiz, ele tem a Aquasa, vou deixar aqui no comentário o Instagram dele, ele tem a marca de roupa e ele está fazendo isso, pode acompanhar ele. Então ele começou, ele tem um investimento sempre em mídia digital, parcerias, e assim ele vai crescendo. Ou seja, ele tem que ter um investimento maior do que de repente você começar simplesmente vendendo bolo de pote ou um sanduíche. Trabalho honesto e rentável e ótimo para ter um primeiro passo. Acho que você juntar todas as dicas que eu te dei aqui nesse vídeo, tenho certeza que tu vai sair do teu ponto zero e tu vai começar a caminhar e tu vai começar a subir. Você não tem dúvidas. Então se você gostou, juntando todas essas dicas, não perde tempo, se inscreve aqui e continua me acompanhando. Que do zero a gente vai sair e a gente vai começar a crescer e a gente vai começar a ver a coisa girar. Aguardo você no próximo vídeo e fui!